Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Thaís e eu, junto com a Patrícia, eu vou estar apresentando sobre os fármacos que são usados no tratamento da asma bronquica. Então, para começar, esse aqui é o nosso sumário. A gente vai falar um pouco sobre a definição de asma. E a asma ela é uma obstrução recorrente e irreversível das vias respiratórias, com crises de sibilos, falta de ar e muitas vezes tosse noturna. E ela é uma doença muito importante porque as crises graves elas podem causar hipoxemia e colocar em risco a vida. E a Patrícia vai falar um pouquinho agora da epidemiologia dela. Desculpa, gente. Briga com o microfone. Em relação à epidemiologia, a gente quer destacar só alguns pontos, né? Que ele é uma doença extremamente comum, chega a atingir cerca de 300 milhões de pessoas no mundo, e a maioria dos casos ele vai estar em crianças e jovens menores de 25 anos. E no Brasil, ele chega a ocupar a 8ª posição mundial de prevalência da asma no mundo. E ele continua sendo uma das principais causas de hospitalização de crianças. A gente tem que lembrar também que é uma doença sazonal, que acontece mais nos meses de outono e inverno, e ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, ele teve um declínio da mortalidade, mas isso foi devido principalmente aos tratamentos e aos recursos no diagnóstico. Pode seguir, Thaís. Agora, falando um pouquinho das características da asma, os asmáticos, eles apresentam crise intermitente de sibilos, falta de ar, com dificuldade especialmente na expiração e algumas vezes tem tosse. E uma informação interessante é que as crises agudas, elas são reversíveis, mas o distúrbio patológico subjacente, ele pode progredir nos pacientes que são mais idosos, até um estado crônico que vai se assemelhar superficialmente com a DPOC. Então, isso é uma coisa que a gente deve ter em mente se a gente for examinar um paciente idoso. E a asma ela vai se caracterizar principalmente por 3 características, que é a inflamação das vias respiratórias, a hiperreatividade brônquica, que seria o quê? É a sensibilidade anormal a uma ampla variedade de estímulos, como os irritantes químicos, o ar frio e os fármacos estimulantes. E tudo isso pode levar a uma broncoconstrição e a obstrução reversível das vias respiratórias. Agora, falando um pouco sobre a patogênese da asma ela vai envolver a exposição dos indivíduos que já são geneticamente dispostos aos alérgenos. E aí, com isso, vai acontecer uma ativação dos linfócitos TH2, e aí isso vai gerar citocinas que vão promover a diferenciação e ativação de eosinófilos, a produção e a liberação de IgE e a expressão de receptores para IgE em mastócitos e eosinófilos. E a asma ela pode ser classificada basicamente em 2 fases, que é a fase imediata e a fase tardia. A fase imediata, ela ocorre abruptamente, né, como o próprio nome diz, e ela é causada principalmente pelo espasmo na musculatura lisa brônquica. Isso tem a ver com a interação do alérgeno com a IgE, que vai levar a uma liberação de histamina, mas também de leucotrieno B4 e de prostaglandina D2, que vão gerar essa broncoconstrição. E a fase tardia, que é uma reação inflamatória progressiva, cujo início começou durante a primeira fase. E durante essa fase é importante a gente ressaltar o influxo de linfócito TH2. As células inflamatórias nessa fase vão incluir os eosinófilos, que são ativados, e vão liberar citocinas e também proteínas tóxicas. Isso é muito importante por causa do seguinte: pode levar a lesão e perda do epitélio. Essa imagem, ela basicamente resume a fase imediata e a fase tardia. Não vou me prender muito nela, mas aqui mostra que na fase imediata a gente tem como principal manifestação broncoespasmo, e na fase tardia a gente já tem o broncoespasmo e também sibilos e tosse, e você já tem aquela lesão epitelial resultante de um processo mais crônico. Essa aqui resume o papel desempenhado pelos linfócitos T na asma alérgica, que basicamente esses linfócitos, eles em indivíduos geneticamente suscetíveis, eles vão levar à origem dos linfócitos TH2, e isso vai gerar um ambiente de citocinas que vai levar os linfócitos B ou plasmócitos para uma produção e liberação de IgE.
E, com isso, você tem a liberação de citocinas, como a interleucina 5, a interleucina 4, a interleucina 13, e essas interleucinas vão ser justamente o ambiente de ação dos glicocorticoides, que a gente vai falar mais na frente da importância deles. E aqui só a título de ilustração, um bronquíolo com asma, a gente vê vasos dilatados, você tem uma membrana basal espessada, você tem aqui também um tampão de muco contendo os eosinófilos e tudo mais, e o edema aqui dessa mucosa. Bom, agora a gente chegou na parte da farmacologia que a gente estava esperando, que são os fármacos usados no tratamento da asma, propriamente dito. E a gente vai ter duas classes de fármacos principais, que vão ser os broncodilatadores e os anti-inflamatórios. Sobre os broncodilatadores, os principais utilizados são os agonistas beta-adrenérgicos. Eles vão agir dilatando os brônquios por ação direta nos receptores beta-2 adrenérgicos da musculatura lisa, das vias aéreas. E eles vão levar ao relaxamento da musculatura lisa. Eles relaxam o músculo brônquico, não importa qual foi o agente espasmódico, eles vão gerar essa broncodilatação. E, além disso, eles inibem a liberação dos mediadores dos mastócitos e a liberação de TNF-alfa de monócitos. Eles vão aumentar também a remoção de muco, porque eles agem sobre os cílios, e isso é bem interessante. E eles geralmente são administrados por inalação de aerossol, pó ou solução nebulizada, e alguns podem ser utilizados via oral e parenteral. A gente divide eles em ação longa e ação curta. Os de ação longa, a gente tem principalmente o salmeterol e o formoterol. Eles são utilizados via inalação, a ação dura em torno de 8 a 12 horas, e eles são administrados regularmente 2 vezes ao dia. Eles são usados principalmente como uma terapia complementar. Isso é bem interessante por causa do seguinte: tem alguns fármacos desses beta-adrenérgicos que eles são usados de forma mais emergencial. Não é o caso dos de ação longa. Eles são administrados regularmente. Os de ação curta, por outro lado, que são o salbutamol e a terbutalina, eles são usados principalmente conforme a necessidade. Então, o paciente está ali necessitando daquela broncodilatação imediata, e aí você utiliza esses de ação curta. E eles têm alguns efeitos adversos, que são meio chatinhos, e o principal é o tremor, mas você vai ter outros também, como a taquicardia e a arritmia cardíaca. Bom, falando agora das metilxantinas, que também são broncodilatadores, a gente tem a teofilina como o principal fármaco dessa classe. E uma informação muito importante sobre a metilxantina é que a janela terapêutica dela é relativamente estreita. A teofilina ela é administrada via oral e ela tem uma combinação com a etilenodiamina que serve para aumentar a sua solubilidade. E aí você chama ela de aminofilina. A teofilina ela é metabolizada por ação das enzimas do complexo enzimático P450 no fígado, e isso é muito importante em relação a ela, porque a meia-vida vai aumentar em caso de hepatopatia. Mas também não só isso, vai aumentar em caso de insuficiência cardíaca ou de infecções virais, por exemplo, e vai diminuir no caso de grandes tabagistas. E a concentração plasmática diminui também com fármacos que induzem o complexo P450, como, por exemplo, rifampicina, fenitoína e a própria carbamazepina. E a concentração dela vai aumentar em fármacos que inibem as enzimas do P450, como é o caso da eritromicina, claritromicina, ciprofloxacino, diltiazem, fluconazol, etc. Tem outros. Isso é muito importante, levando em consideração aquilo que eu falei da janela terapêutica. Por isso que a gente até colocou no slide aí, essa janelinha, para vocês lembrarem. Que você tem que levar em consideração, quando você for prescrever esse medicamento, os medicamentos que esse paciente, porventura, já esteja utilizando. Porque fármacos que vão inibir as enzimas do P450, como, por exemplo, a eritromicina que a gente falou, vão levar a um aumento da concentração da metilxantina. E como ela tem a janela terapêutica pequena, isso pode aumentar o risco de toxicidade. Então, isso pode ser um problema se a gente não se atentar. O mecanismo de ação ainda não está muito claro. Acredita-se que tem a ver com inibição das isoenzimas da fosfodiesterase, que é uma enzima que degrada AMP cíclico, e aí com isso você vai ter um aumento da quantidade de AMP cíclico ou de GMP cíclico, mas não se sabe muito bem esse mecanismo, então a gente não vai se prender a isso aqui.
E como efeitos adversos, você tem sobre o sistema nervoso central a insônia, o nervosismo, cardiovascular você tem arritmias e gastrointestinais, diuréticos, tem efeito diurético também. E um efeito adverso importante é que pode gerar uma crise convulsiva, especialmente se a dose exceder. Então, atenção à janela terapêutica, porque se a dose exceder, você pode ter efeitos adversos decorrentes dessa toxicidade, como, por exemplo, as próprias crises convulsivas que estão aí. Bom, ainda na parte dos broncodilatadores, a gente tem os agonistas muscarínicos. A forma de administração é aerossol por inalação, e nele, o principal agente broncodilatador, tem a característica hipertrópico, ou seja, ele tem um derivado quaternário da atropina. O que vai acontecer? Um bloqueio dos autorreceptores de M2 dos nervos colinérgicos e uma redução na eficácia do antagonismo dos receptores M3 da musculatura lisa, principalmente. E ele não é eficaz, não é eficiente, né? É bom ressaltar, contra os estímulos, por alérgenos. Então, ele vai acabar sendo eficaz quando a causa da asma for por atividade física ou por outro agente. Bom, ele vai inibir, né, o lado positivo dele, que ele vai inibir o aumento da secreção de muco, então, por isso ele acaba sendo muito utilizado. Pode passar. Ele não tem efeito na fase inflamatória tardia, então, por isso ele acaba sendo utilizado mais na fase aguda. Ele tem um efeito máximo, né, após a administração, de aproximadamente 30 minutos, e que vai persistir por 3 a 5 horas. Os efeitos indesejáveis, ele tem poucos, e por isso que ele acaba sendo classificado como realmente seguro para a utilização. E ele pode ser usado juntamente ou de forma coadjuvante com os agonistas de beta-2 adrenérgico. Bom, ele vai atuar também nos receptores da cis-LT1 e cis-LT2, que esses receptores, eles vão ser expressos nas mucosas, nos mucos respiratório, nas células inflamatórias infiltrativas. E esse fármaco, no caso, né, principalmente essa da cis-LT1, ele é da classe Lucast. O que quer dizer? Ele vai ser um antagonista somente desse receptor, né? E ele vai inibir e induzir, preferencialmente quando é o exercício. Então, a asma, quando ela acontece por forma, a pessoa faz atividade física e aí desencadeia a crise de asma, essa pessoa vai ser utilizado esse fármaco com mais eficácia. E ele vai diminuir de forma precoce os alérgenos, de forma tardia, alérgenos inalatórios. Ele vai relaxar as vias aéreas e ele vai ser mais utilizado na asma leve. Bom, ele é menos eficaz que a salbutamol, e aí ele tem uma ação aditiva, no caso disso. Ele vai reduzir também a eosinofilia do escarro, né, que acaba tendo uma produção de muco, e ele também vai ter um processo subjacente que vai modificar a resposta da pessoa. A administração dele é via oral e ele pode estar concomitante a corticoides inalatórios. Ele não é bem tolerado, e como efeito adverso, nós vamos ver, né, que é a cefaleia e distúrbios gastrointestinais, são as principais reações. Bom, eles vão atuar também como mediadores de mastócitos e na fase imediata, como ela falou antes, a Thaís falou antes, perdão. E alguns tipos de asmas, e principalmente nas asmas por conta induzida por exercício, como eu já reforcei. E ele também acaba sendo, os receptores de H1 da histamina, ele não tem um lugar na rotina terapêutica, então ele vai ser usado só em alguns casos.
porque ele acaba sendo, tendo, aliás, uma eficácia muito leve. Então, por isso, ele não é utilizado com a maioria das pessoas. E e além disso, né, ele pode dar uma alergia como reação e pode dar também uma febre, que é a febre do feno intensa. Bom, também, e aí agora, além dos broncodilatadores, são os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, eles, na verdade, eles são divididos em três principais classes, né? Os glicocorticoides, os cronoglicato e nedocromila e o tratamento anti-IgE. Quando a gente pensa nos glicocorticoides, no tratamento da asma, ele é o que acaba sendo um dos principais fármacos utilizados. E ele não, a gente é bom frisar que ele não é broncodilatador, ele é um anti-inflamatório, tá? E aí ele é utilizado mais na progressão da asma crônica. Então, ele acaba sendo um recurso, né, para quando a pessoa não reage bem às outras medicações que são na fase aguda. Ele vai restringir também a proliferação clonal das células T-helper e vai também através da transcrição do gene da IL-2. E ele vai diminuir, o anti-inflamatório, né, os glicocorticoides, vai diminuir o quê? A formação das citocinas, que isso vai ser bem importante no tratamento. Pode passar. Ele vai inibir também, né, os vasodilatadores PGE2, PGI2, e vai inibir também a indução do COX-2. E, de uma forma geral, ele vai inibir o influxo, ou seja, de eosinófilos para o pulmão, o que vai diminuir e vai acontecer vai ser suprarregular os receptores beta-2 adrenérgico. Vai diminuir também a permeabilidade microvascular e vai reduzir a liberação dos mediadores de eosinófilos. Aí reduz também a síntese de interleucina 3, e aí um tratamento longo, ele vai ser melhor na redução dos mastócitos. Pode passar. Bom, além de ser eficaz, né, eles vão ser ineficazes em algumas vezes e sem explicação. Não, algumas pessoas não vão ter reações, né, positivas a esse medicamento. Aí estão alguns exemplos, como a glucometazona, a budesonida e esses outros aí. A forma de administração é por inalação, e a utilização de uma válvula medidora de dose, né, é feita, ou ele pode ser por um inalador de pó seco. Ele tem um efeito pleno, né, sobre a hiperresponsividade brônquica depois de semanas ou meses de terapia, ou seja, é a longo prazo. Ele não vai ser utilizado como recurso num espaço curto, porque ele só vai ter um pleno efeito semanas ou meses depois. Bom, e ele acaba sendo reservado para pessoas que têm doenças mais graves, por conta por ser um tratamento mais longo e tudo mais. Pode passar. Ele tem também, como um efeito adverso incomum, né, mas acontece, que é a candidíase orofaríngea. E aí, para evitar isso, aí vocês podem ver nessa segunda imagem, né, imagem do meio, a utilização dos espaçadores, que é esse alongamento, né, para poder aplicar a medicação. É bom ressaltar também que as doses altas, elas podem produzir uma supressão da suprarrenal, e aí a gente tem que dar ênfase à orientação, porque se o paciente não for bem orientado, ele pode sentir um pouco de falta de ar, e aí já aí ele vai utilizar mais vezes do que é necessário. Pode passar. Bom, além dos glicocorticoides que eu falei agora, a gente tem qual a outra classe, né, dos anti-inflamatórios, que seriam os cronoglicato e a nedocromila.
Esses dois, eles têm algumas propriedades similares, químicas similares, mas eles não são quase utilizados. Por quê? Eles têm um efeito muito fraco e de curta duração, e acaba sendo uma escolha só para alguns casos, porque já que a eficácia dele, que ele é bem fraco, e teria que ser usado uma dosagem mais alta. Oi. Desculpa interromper, mas a chamada está terminando. Eu vou colocar outro link lá no grupo, tá? Posso continuar? Espera mais um pouquinho. Posso continuar, gente? Falta pouco para sextar. Ainda tem algumas pessoas entrando, Patrícia. Dá para esperar mais um minutinho mesmo? Tranquilo, beleza. Acho que já entrou todo mundo que estava antes. Pode continuar se quiser. Tá bom. Como eu estava falando, ele quase não é utilizado, por conta dele ter um efeito bem fraco e de curta duração. E ele, como o outro também, o glicocorticoide, eles não são broncodilatadores. É bom a gente frisar sempre que são anti-inflamatórios. E ele também, ele vai acontecer? Ele vai reduzir a resposta asmática imediata. Isso aí é um lado positivo dele, né? E ele tem uma fase, ele é de fase tardia, ou seja, ele vai reduzir a hiperreatividade brônquica. Ele vai demorar a fazer efeito, né? E ele vai ser bem curto. Pode passar. Bom, um outro tratamento que não é o anti-inflamatório, ele entra como o tratamento anti-IgE. Ele é um tratamento com a medicação omalizumab. Ele é um anticorpo anti-IgE, ele é monoclonal e ele é humanizado. Ele é uma medicação muito cara e ele é utilizado somente em alguns casos. Mas quando a pessoa não tem uma responsividade ao restante do tratamento anterior.
Pode passar. Bom, antes da aplicação, só deixar claro que esse tratamento anti-IgE, anticlonal, é um recurso que a gente tem, mas ele dificilmente vai ser utilizado, porque, para ter uma ideia, é um tratamento de longo prazo, né? Tipo, uma dosagem por mês dessa medicação pode custar em torno assim, em média, uns 30 mil reais. Então, não é todo mundo que tem acesso, tem que judicializar, e é isso que acaba acontecendo. Pode passar. Agora, algumas aplicações, né, de tudo isso que a gente acabou falando no dia a dia para o médico generalista, não para o especialista. Que as medicações para asma, né, a asma, na verdade, ela é classificada em vários tipos, né, leve, moderada e grave. Então, quando a doença ela é muito leve, às vezes só o broncodilatador de curta duração ele vai ser o suficiente. E aí, se o paciente continuar, mesmo com essa terapia, né, por mais de 3, né, mais ou menos 3 vezes por semana, e utilizando o corticosteroide o inalador de forma regular, não tiver resultado, sempre há uma progressão na utilização da medicação para asma. Isso é importante que fique claro. Então, se a asma, mesmo a pessoa fazendo a utilização do broncodilatador e do anti-inflamatório, por exemplo, e continuar descontrolada, tendo várias crises agudas intermitentes, qual vai ser a próxima etapa, né? Utilizar os broncodilatador de ação prolongada, né? E também a gente tem que pensar se, de repente, pode mexer na dosagem desse broncodilatador de longa duração, tá? Eu tinha explicado, né, do teofilina e do tiotrópico, que eles são dos agonistas, né, dos leucotrienos, e é uma outra opção de tratamento para os pacientes que continuam sintomáticos e de forma irregular. Pode passar. Uma outra aplicação, né, é a adição, não deu mais resultado, é uma adição acrescentar, né, um corticosteroide oral regular. E ele acaba atingindo, assim, sendo eficaz em pequenos grupos, né, ele vai acabar não atingindo, na verdade, e ele vai ter que pensar também nas altas dosagens. As altas dosagens desse corticosteroide, ele vai ter vai ser mais prejudicial a utilização do que a não utilização. E aí acaba a gente colocando para essas pessoas que não têm uma responsividade ao início do tratamento, o corticosteroide vai ser a base do tratamento. Aí, como eu falei na imunoglobulina IgE, a medicação omalizumab, ele é para uma asma que é mal controlada e a pessoa que tem. Mas, além dele, né, é utilizado também os outros corticoides orais. E a gente pensa no cromiglutamate, né, que ele tem um efeito bem discreto e por isso ele acaba sendo pouco utilizado por conta disso, por conta do efeito reduzido. Pode passar. Bom, uma questão do diagnóstico diferencial, é interessante a gente pensar também em outras doenças. Não está na ordem, né, mas a gente tem que pensar não só na asma, mas porque tem sintomas parecidos, mas o DPOC, fibrose cística, inalação de corpo estranho, que acontece muito com crianças, pode ter também insuficiência cardíaca ou bronquiectasia. É legal a gente saber também que, além, essas são nossas referências, é bom a gente saber também que tem algumas outras coisas do tipo, existem algumas orientações não farmacológicas, ou seja, a pessoa deixar de fumar, deixar de ficar exposta ao alérgeno que ocasiona as crises dela, uma exposição a alguns agentes irritantes, porque tem os alérgenos, tem os agentes irritantes, são diferentes.
evitar também, às vezes, uma exposição ocupacional, né, que pode piorar a asma, e orientar sempre para uma dieta saudável, atividade física, e pensando na questão da atividade física, lembrar que quando a pessoa tem a asma e faz atividade física, é importante ela prevenir com a atividade física, né, porque vai acabar prevenindo a broncoconstricção, que ela é induzida pelo exercício. Então, vai vasodilatar e vai melhorar a pessoa com qualquer atividade física. Geralmente, a gente acha que só natação, só parte aquática que vai resolver, e nem sempre. Uma outra, só para complementar, né, mais duas situações, que a classe de medicações também, ela, para asma especificamente, ela é dividida em steps, né? Ela é step 1, 2, 3 e 4, e sempre vai acabar complementando com uma medicação ou com mais duração, né? De longa duração, ou até concomitante com 2 ou 3 medicamentos. Só por curiosidade, só para fechar, gente, juro que está acabando, a Thaís falou assim, da paciente, né, usar 2 vezes ao dia. Lá no Rio, teve uma senhora, né, enfim, no ambulatório de alergia, que ela usava a salmeterol, né, 2 vezes ao dia. Só que para ela era caro, é uma medicação que custa em torno de R$100, mas por conta do custo, ela só utilizava 1 vez ao dia. Então, apesar de ter o acompanhamento todo lá, fazer o uso da medicação, ela não tinha condições de ter um tratamento eficaz por conta da questão mesmo de condições financeiras. Então, assim, acho que cabe a gente lembrar também em relação a isso, quando a gente for prescrever a medicação, levar sempre em consideração o poder aquisitivo da pessoa, ou se tem como encaminhar para algum lugar que tem distribuição da medicação, alguma farmácia popular, ou farmácia do governo, enfim, tá bom? E acho que é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida,